Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Agora vamos falar sobre o resultado do Banco do Brasil. Banco do Brasil que divulgou seu resultado ontem com dividendos JCP e vamos comentar sobre ele. Mas antes, lembre-se de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal para ficar bem informado de tudo. Aqui na apresentação ele começa falando dos principais resultados ao longo do ano, nos primeiros 9 meses de 2024, comparando com os primeiros 9 meses de 2023. O lucro do banco já foi 28,3 bilhão, uma alta de 8,4% no ano, a margem financeira de 77 bilhões, uma alta de quase 14%, 13,9%, receita de prestação de serviços alcançou 26,3 bilhões, uma alta de 4,8%, as despesas administrativas atingiram 27 bilhões, uma alta de 4,9%, carteira de crédito atingiu 1,4 trilhão, uma alta de 13%, comparando os 9 primeiros meses de 2024 com os 9 primeiros meses de 2023. Aqui ele coloca o índice de eficiência em 12 meses, atingindo 25,4%, e o índice de capital principal, 11,77%. De volta com o lucro líquido. Nós vimos que o lucro líquido atingiu 28,3 bilhões ao longo dos primeiros 9 meses de 2024, uma alta de 8,4%. No trimestre em que nós estamos analisando, o lucro ficou em 9,5 bilhões no terceiro trimestre. Ficou igual ao segundo trimestre e teve uma alta de 8,3% com relação ao terceiro trimestre do ano passado, que ficou em 8,8 bilhões. E aqui do lado ele coloca a sua projeção para o ano, que vai de 37 a 40 bilhões de lucro. Olhando para a margem financeira do banco, a margem financeira no terceiro tri de 24 aumentou 1,3% em relação ao trimestre passado e aumentou 9,3% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Na comparação dos últimos 9 meses, temos uma margem que aumentou 13,9% em comparação com os 9 meses de 2023, atingindo 77,2 bilhões. Carteira de crédito. Carteira de crédito, como vimos, atingiu 1,2 trilhão no terceiro trimestre. É um aumento de 13% com relação ao terceiro trimestre do ano passado. Aumentou também em relação ao segundo trimestre de 2024, mas aqui começam as notícias não boas. Inadimplência acima de 90 dias na carteira de crédito. O índice de cobertura caiu para 177%. Há um ano atrás, estava em 199%. E a inadimplência acima de 90 dias subiu bastante, para 3,33% da carteira, quanto um ano atrás era 2,81%. Então, a inadimplência aumentando aqui na carteira de crédito do Banco do Brasil. Isso representa uma qualidade menor da carteira de crédito. Separando aqui entre as classes de clientes, temos a carteira de crédito pessoa física, que teve um crescimento também. Eles ressaltam que o crédito consignado de um ano para o outro cresceu 11,2%, mas a carteira de crédito pessoa física no geral teve um excelente crescimento, de 7,9% em relação anual e 2,3% trimestre a trimestre. Com relação à qualidade do crédito de pessoa física, ele, comparando com o ano anterior, ele se mantém o índice de inadimplência em 5,03%. Há um ano atrás era 5,02%. Ele aumentou no trimestre, de 4,81 para 5,03, o que continua alto em todos os aspectos.
O índice de cobertura teve uma queda também, outro fato negativo, de 169% há um ano atrás para 163,7%. Não foi uma queda muito acentuada, mas teve uma queda. Carteira de crédito de pessoa jurídica, olhando aqui que atingiu 421 bilhões em setembro, uma alta de 13,5% e uma alta de 0,1% em relação ao trimestre passado. A inadimplência da pessoa jurídica aumentou de 3,04% há um ano atrás para 3,58% agora em setembro. O que é esse índice de inadimplência? 3,58% da carteira não foi pago depois de 90 dias de vencimento, com relação à carteira total, de pessoa jurídica. E o índice de cobertura que caiu fortemente, de 243% há um ano atrás, caiu para 195%. Está quase 50 pontos percentuais aqui de queda. Isso aqui precisamos ficar atentos. O agronegócio, a carteira também subiu, atingiu 386, aumento de 3,7% na base anual, e com relação ao trimestre, um aumento de 3,1% no trimestre. Aqui que está a questão, uma carteira do agronegócio, inadimplência, acima de 90 dias, que há um ano atrás era 0,71%, aumentou para 1,97% de inadimplência. Aumentou muito do agronegócio. E a cobertura, o índice de cobertura diminuiu bastante, que era 214 em setembro 23 e é 165 em setembro 24. Então, números bem ruins do agronegócio, da carteira total em geral do Banco do Brasil. Aqui eles destacam a concentração da inadimplência, é na região centro-oeste e na produção de soja. PCLD ampliada. O que é isso? PCLD é a provisão para crédito de liquidação duvidosa, equivalente ao PDD de outras empresas, que é a provisão para devedores duvidosos. O custo do crédito teve um aumento e esse índice, essa provisão, atingiu a 10 bilhões no trimestre, um aumento de 29% com relação ao trimestre anterior e 34% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Então, um aumento na provisão muito sério. Esse ano ela atingiu 26,4 bilhões contra 20,5 bilhões do ano passado, comparando os 9 primeiros meses do ano. Um aumento na provisão de 28,7%. E aqui no guidance, que é a projeção para o ano, ela alterou o máximo de projeção de 31 bilhões para 34 bi. Então, essa despesa pode sair de 26,4 bi, que está acumulado nos 9 primeiros meses desse ano, atingindo até 34 bilhões. E todo esse dinheiro sai do lucro da empresa, diminui o lucro. Aqui falando sobre receitas, receita de prestação de serviços, teve um aumento de 4,8% no ano e atingiu 26 bilhões. Receita com mercado de capitais subiu 34% nos 9 meses. Receita com consórcios aumentou 19,1%, administração de fundos, receita aumentou 11,6%, e receita com seguro, previdência e capitalização aumentou 10%. Falando das despesas administrativas, as despesas elas aumentaram nos primeiros 9 meses em 4,9%, atingiu 27 bilhões. E aqui, esses 4,9% não é preocupante de aumento da despesa, não é isso que está preocupando. Nós vemos que os aumentos nas despesas, trimestre a trimestre, vêm ocorrendo, mas de forma controlada. E aqui, mais uma vez destacado, o excelente índice de eficiência em 12 meses de 25,4%.
talvez o banco mais eficiente do Brasil, com relação aos bancos grandes. O índice de Basileia ficou em 14,66% no ano. Agora, em setembro, né, ele teve um aumento aqui com relação às outras comparações. O capital principal do banco também aumentou. Aqui é uma relação trimestral, né? Em junho de 24 para setembro, capital principal em 11,77%. Aumentou um pouquinho, graças ao lucro líquido, que que acrescentou ao capital principal. E aqui, para finalizar, as projeções do banco para o ano de 2024. Aqui, como vimos, o que foi aumentado foi a provisão de despesas da PCLD ampliada, que era de 31 a 34 bilhões, passou de 34 a 37 bilhões. Outra revisão na projeção foi um pequeno aumento das despesas administrativas, de 6 a 10%, e aqui vai ser entre 5% e 7%. Então, tá fechando, né, esse intervalo, o que é legal também. E o restante tudo mantido. A projeção, né? E esse trimestre foi um trimestre bom para o Banco do Brasil, apesar das más notícias, com inadimplência subindo muito, índice de cobertura caindo, provisão aumentando. Vamos ver como será o quarto trimestre. Com relação a proventos, o Banco do Brasil, ele anunciou pagamento de JCP, a Datacom 25/11, pagamento 6/12, o valor bruto do JCP é 48 centavos, mas nós temos um vídeo que eu vou deixar aqui no card, comentando sobre esse dividendo, sobre esse tudo sobre esse JCP anunciado pelo Banco do Brasil, que é um dividendo, um pagamento complementar ao terceiro trimestre, ao qual fechamos com esse resultado do BB. Tá certo? Então, peço para que curtam o vídeo se gostou, se inscreva no canal, bons investimentos e até o próximo vídeo. Tchau!